sabemos que o que nos conduz, o que nos direciona, deve ser a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E como todos sabem, essa quarta-feira ela é um pouquinho diferente, né? A gente traz mesa porque a gente quer um lugar assim mais tranquilo, é diferente do culto de domingo. Aqui você pode participar, você pode trazer mais edificação, né? Complementar, perguntar, tirar as dúvidas. E se nós não tirarmos todas as dúvidas nesta quarta, nós vamos estudar para tirar na quarta que vem, e assim a gente vai nessa edificação e nessa construção gloriosa. Amados, abra comigo em nome de Jesus a carta de Gálatas, capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo 16, nós já estamos lá no finalzinho, né? Já estamos lá no final, que coisa tremenda. Mais algumas aulas nós terminamos esses 10 versículos que faltam. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Quando todos acharem, vocês só dizem um ok, um amém, nós vamos seguindo junto aí. Amém? Glória a Deus. Diz assim. Olha só como inicia esse versículo 16, né? Nós já vamos trazer o contexto aqui. Por isso digo, apóstolo Paulo falando, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós falamos muito sobre esse versículo quarta-feira passada. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, primeiro ponto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui são 2 governos, 2 naturezas diferentes, a natureza do Espírito e a natureza da carne. E ele deixa muito bem claro no versículo 17 que ambas as naturezas estão em conflito um com o outro. Por quê? Porque cada uma deseja totalmente contrário à outra. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Querido Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos direcione, clamamos por espírito de revelação e de sabedoria nesta noite, que possamos ser edificados com o poder da Tua palavra, que cada vida que aqui adentrou possa ser totalmente ministrada e impactada, Senhor, por esta palavra, por este estudo. Todas as vidas que estarão ouvindo esse estudo, Pai, que possam ser também totalmente impactadas pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Versículo 16, o apóstolo Paulo, então, ele traz para nós ali 2 governos.
ou seja, o espírito e a carne. E ele deixa muito bem claro que esses dois governos, eles têm o quê? Desejos diferentes. E isso nós falamos lá na quarta-feira passada, né? Então, se você quiser ouvir mais profundo acerca disso, você pode ouvir o estudo de quarta-feira passada, para você então entender melhor esse de hoje. Quarta-feira passada nós falamos que existe então desejos diferentes entre o espírito e a carne, e isso gera em nós, aqui dentro de nós, um conflito. Nós falamos quarta-feira passada nós iríamos falar sobre 3 pontos importantes a ser destacado acerca desse conflito. Nós falamos do primeiro, que foi como vencer essa batalha interior. De que maneira que nós vamos vencer essa batalha interior? Nós falamos que a carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus. Isso é o desejo da carne. Isso é o primeiro Adão, ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, que não se converteu verdadeiramente, que não passou pelo processo do novo nascimento, que não se arrependeu dos seus pecados, ela está sendo conduzida pelos desejos da carne. Vamos esclarecer, para ser mais claro. Viver os desejos da carne é viver sobre o governo do diabo, do Satanás, das trevas, da morte, como vocês quiserem entender. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, carne e espírito, está falando vida e morte, luz e trevas. Romanos 8, a partir de que versículo? A do 1, isso, Romanos 8, 1. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a vida está em se submeter ao governo do Espírito Santo de Deus. É impossível nós vivermos os desejos da carne e querermos desfrutar das bênçãos divinas, da vida de Deus. São duas naturezas distintas. Então nós falamos que, quarta-feira passada, que os desejos da carne nos levam à morte espiritual e até mesmo morte física, irmãos. O que foi que Adão morreu? O que morreu quando Adão e Eva pecaram? Quando eles comeram do fruto proibido, quando eles desobedeceram a Deus, eles morreram. Morreram o quê? A vida física ou a vida espiritual? Foi uma morte da vida de Deus. Eles perderam essa comunhão, essa intimidade, essa aliança com Deus. Por quê? Porque eles desejaram viver os desejos ardentes da carne. Isso está muito claro lá em Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo capítulo 3. Nós falamos sobre a palavra grega concupiscência, que ela é usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Epitomia, original do grego, né? Nós falamos quarta-feira passada que a única maneira de triunfar sobre esses apetites carnais é andar sobre o governo do Espírito, né? Então, isso foi muito bem esclarecido. Nós falamos a segunda característica, só estou passando aqui para que nós possamos entrar na terceira e seguir adiante. A segunda característica era como entender a natureza dessa batalha interior, como que nós vamos entender, porque essas naturezas são totalmente opostas entre si. Nós falamos que nos alimentar da carne é entristecer e apagar o espírito. Nós falamos que precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito Santo de Deus, em vez de entregar o comando da nossa vida à carne, né? Então aí nós falamos sobre os 3 grupos diferentes de pessoas, que é o libertino, que é o legalista e o cristão. Isso tudo está no estudo anterior, vocês podem entrar lá no canal no YouTube do MAC e ouvir.
Agora nós vamos finalizar essa terceira característica e dar continuidade. E essa terceira característica, ela vem nos ensinando como viver livre da condenação do preceito exterior. Como nós vamos viver livre do governo exterior, do homem natural? De que forma? Gálatas 5,18 vai dizer assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Opa, então nós aprendemos algo aqui. Porque estar debaixo da lei, estar sobre a lei significa o quê? Escravidão, significa derrota, significa maldição, significa impotência espiritual. Por quê? Porque a lei não pode salvar. A lei não tem o poder de nos salvar. Somente o Espírito Santo de Deus, é uma obra divina. A salvação é pela graça. Para quê? Para que nenhum homem venha o quê? Se vangloriar de si mesmo, ou seja, é um presente de Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor nos arrancou na antiga aliança do governo da lei. E nós éramos escravos da lei. E agora nós estamos vivendo sobre o governo do Espírito. E agora nós somos filhos de Deus. Olha a diferença. Por isso que nós precisamos entender que todas as vezes que você deseja, você se coloca nesse lugar e você quer viver esse lugar, viver a antiga aliança, você se coloca num lugar de escravo, escravo da lei. E a lei, a palavra do Senhor diz que em Romanos todos pecaram, ninguém conseguiu cumprir a lei e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, então não há salvação debaixo da lei. Viver sobre a lei, viver sobre a antiga aliança, já existe uma condenação. É morte. Por isso que Cristo vem, desce, na sua forma humana, para cumprir, obedecer à vontade de Deus e nos resgatar da ira de Deus, nos trazer salvação, nos trazer reconciliação, nos justificar, nos purificar, nos limpar e dizer: agora vocês estão sobre a jurisdição da graça, agora vocês não são mais escravos, agora vocês são filhos de Deus. Uau! Isso é uma diferença tremenda, irmão. Porque o filho ele tem intimidade com o pai, o escravo não tem. O escravo não tem nem direito de sequer opinar, de sequer escolher o que ele vai fazer durante o dia. O escravo ele tem um senhor que vai ditar para ele tudo o que ele deve fazer e ponto final. Como filhos de Deus, nós somos chamados para essa aliança de amor. Fomos atraídos com suas cordas de amor, ou seja, envolvidos no amor de Deus. Isso é graça, isso é poder de Deus. E viver sobre a lei é viver sobre maldição, irmãos. E é uma maldição atrás de outra maldição, que não tem fim. E as pessoas dizem: vai lá, você tem que fazer a remissão de pecados. Como se nós tivéssemos esse poder, anulando o sacrifício de Cristo. A cura na alma não é estar em Cristo Jesus. Cristo nos cura. Não, você precisa lá fazer a remissão, você precisa voltar lá para trás e você vai ver sempre no passado. Sempre no passado, sempre no passado. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos nos posicionar em Deus, amar o nosso irmão, amar uns aos outros verdadeiramente, ponto final. Acabou. Em Cristo Jesus nós somos curados. Em Cristo Jesus nós somos totalmente amados. Isso, pastor Grande, fala aqui para nós, por gentileza.
É porque senão não faz sentido que o apóstolo Paulo fala de que o novo nascimento nos faz uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler, por gentileza, o que o pastor Guilherme está falando? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. Olha que tremendo que é isso. Fernando, vamos lá. Isso. Obrigado, pastora Kelly. Fernando, por favor. 2 Coríntios 5,17, se não me falha a memória. Vamos ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uau! E assim que se alguém está em Cristo, esse estar em Cristo, você percebe que, ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, tem que partir da minha vontade intencional, ou seja, eu tenho que ser intencional de desejar, de buscar, de estar em Cristo, para que eu seja uma nova criatura. Aí as coisas velhas se passaram. Quem vive do passado é museu, irmão. Porque se você viver o teu hoje trazendo o passado, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Ou assim, se alguém está em Cristo, eu desejo estar em Cristo. Por quê? Porque Ele me amou. Antes de eu amar Ele, Ele me amou. Ele é amor. Simplesmente por isso, porque Ele é amor. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Viver, desfrutar dessa nova criatura, é desfrutar do amor e da graça de Deus. Ou seja, é literalmente deixar de lado a maldição, a escravidão, a derrota, as palavras contrárias. Ai, pastor, mas estão falando, você não tem ideia o quanto estão me amaldiçoando. Irmão, estão perdendo tempo, porque eu estou em Cristo, guardado, protegido no Senhor. Você pode falar o que você quiser, não me atinge. Sabe por quê? Eu estou posicionado no Senhor. Alguém pode ler Colossenses 3:3, por gentileza? Por que essas palavras não me atingem se eu estou posicionado no Senhor? 3:3. Colossenses 3:3. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Pode ler, Fernando. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes. O morrer que ele está falando é morrer para esse mundo, para os desejos da carne, que nós estamos falando aqui, Paulo está falando. Vocês morreram para os desejos da carne, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por que nós temos medo, então, se nós estamos escondidos com Cristo em Deus? Olha a proteção que está sobre a nossa vida. Nada nos abala, porque nós servimos um Deus inabalável, inatingível. A questão está: eu quero viver para esse Deus ou eu não quero viver para esse Deus? É simples, é uma escolha de vida, é o livre-arbítrio, irmão. Você decide o que você quer para a tua vida. Porém, existem consequências em todas as nossas escolhas de nossas vidas. As consequências da vida ou as consequências da morte. É muito simples. Paulo está dizendo aqui: quem faz isso, quem faz aquilo, quem faz aquilo outro, não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Então o assunto é muito sério. Por que Paulo está tratando esse assunto? Por que Paulo entra nesse assunto? Nós vamos entender hoje, nós vamos compreender hoje, né? Então nós precisamos entender que é o Espírito de Deus que nos põe em liberdade. Nós não temos o poder de nos libertar de nós mesmos. Nós não temos o poder de nos libertar das nossas mazelas, das nossas feridas, das nossas mágoas, dos nossos sentimentos de ódio, de rancor.
Nós não temos esse poder. É o Espírito de Deus quem faz isso em nós. E o Espírito de Deus nos instrui pela sua palavra que nós devemos viver uma vida como Cristo viveu aqui na terra, amando uns aos outros a ponto de entregar a nossa vida pelo próximo. E aí aperta tudo. Aí apertou, irmão. Porque é fácil eu amar quem eu gosto. O amor de Deus não é condicionado a relacionamentos, a quem faz o bem para mim, a quem está sempre comigo, a para quem me ajuda, não. O amor de Deus é incondicional, porque todo mundo rejeitou Ele. Até os seus discípulos rejeitaram Ele. E mesmo assim Ele morreu amando-os. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É um amor incondicional, gente. E é esse amor que nós precisamos buscar viver dia após dia. Buscar praticar dia após dia. Paulo está falando assim que a lei exige de nós uma perfeição. A lei vai sempre exigir de todos nós, de todos os seres humanos, uma perfeição. E é por isso que a lei nos condena. É por isso que nós fomos condenados debaixo da lei. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se você estudar a epístola de João, você vai entender o que eu estou te falando. João vai falar assim. João, primeira epístola de João, capítulo... Me deu um branco. Primeira epístola de João, eu acho que 4:19, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4 e o versículo 19. Isso. 18, perdão. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Vai dizer assim, ó. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe de castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora olha o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém afirmar, irmão, isso aqui é a Bíblia, é a palavra, não sou eu que estou falando. Versículo 20, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Se alguém afirmar, aspas, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão, o seu próximo. A palavra de Deus não diz ame o crente, ame o cristão que está congregando com você. Não, ame o teu próximo, ame o teu irmão. Esse é um amor incondicional, que nós ainda não chegamos, porque nós temos o quê? Dentro desse corpo habita ainda o pecado. Somente com o corpo glorificado nós iremos manifestar esse amor verdadeiro, com a natureza completa de Cristo de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar para que nós possamos seguir os mandamentos do Pai, né? Então nós precisamos entender que estar sobre a lei é estar sobre maldição, pois maldito é aquele que não persevera em toda a obra para cumprir a lei. Esse é maldito. E aí Jesus teve que se fazer maldito. Pastor, aonde que Jesus se fez maldito? Para levar toda a maldição. Abra comigo em nome de Jesus. Alguém pode ler Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Amém.
Lê de novo. Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uau! Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito. E de que forma que ele se fez maldito? Morrendo uma morte que nenhum de nós, nenhum ser humano desejou e deseja viver essa morte de cruz. Porque é na cruz que o Filho de Deus revela o seu amor por toda a humanidade. Primeiro, ele não pecou, ele nunca pecou. Por isso que ele diz: sejam justos como eu sou justo. Sejam santos como eu sou santo. Ele se fez maldito, ele se fez pecador, levando todos os nossos pecados, levando toda a maldição, numa morte maldita. O Império Romano, a cultura do Império Romano, quando se tratava de cruz, morte de cruz, eram só os piores seres humanos que existiam na Terra, irmãos. Era somente que tinha, como se fosse uma condenação de morte para hoje. Era quem não prestava mesmo, que faziam aqueles delitos terríveis. E o que Jesus fez? Ele amou a humanidade. Ele te amou, ele me amou. E por ele amar a você, amar a minha pessoa, amar a sua igreja, amou a todos. A Bíblia não diz que ele amou só os crentes, ele amou a todos. João 3,16. João 3,16. Alguém pode ler João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Eterna. A vida eterna se trata de ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A vida externa está conectada com Jesus Cristo, irmãos. Fora de Jesus não tem vida eterna. Isso nós podemos ver lá na epístola, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 23, se não me falha a memória, ou 24. Primeira epístola de João, não tem. Não é capítulo 5, será que é o capítulo 2? Agora me fugiu. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é o capítulo 2:25, é isso aí. João, primeira epístola de João 2:25. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Alguém pode ler, por gentileza? Só pega o microfone dele. Isso, a Lu, por favor, Lu. Só um minutinho, Lu. Ali, ó, por favor. E esta é a promessa que ele nos fez. Segura. Tem uma promessa. E esta é a promessa que ele nos fez. Então nós temos uma promessa para a nossa vida. Qual é a promessa? É dinheiro? É bens? É riqueza? É eu ganhar as coisas deste mundo? Não, isso é presente de Deus, é mimo de Deus. Deus dá em abundância, porque Ele é dono de tudo e de todas as coisas, do jeito que Ele quiser e como Ele quiser. Mas a promessa não se trata nada do externo aqui deste mundo. Qual é a promessa, Lu? A vida eterna. Meu Deus, a vida do seu filho, essa é a promessa que Ele tem para mim e para você. A vida eterna. E o que se trata a vida eterna? Porque é muito vago, é amplo. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Evangelho de João 3, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, abra comigo em nome de Jesus. Agora é o Evangelho de João lá, depois de Lucas. João 3,17, se não me falha a memória. 3,21 então.
Deixa eu achar aqui, pera aí, só um minutinho. Me deu um branco, e a vida eterna é esta. Deixa eu só achar aqui, irmão, só um pouquinho. Me ajuda aí, irmãos, vamos junto. Como? Ah, é o contrário, não é 3,17, obrigado, é João 17,3, então vamos achar aqui. João, capítulo 17, e o versículo 3. Lu, continua lendo, por favor. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uau, acho que agora ficou claro o que é a promessa. A promessa é a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é isso aí, que conheçam ao Deus como único e verdadeiro, o único Deus e verdadeiro, né? E a Jesus Cristo quem Ele enviou. Isso é a vida eterna. A promessa que Ele tem é isso, que nós nos prostremos e vivamos uma vida prostrados a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Uau! Essa é a promessa, irmão. Partiu daí para frente, não se trata do Evangelho. O Evangelho é essa é a promessa, a vida do Filho de Deus e a vida de Deus. Irmão, porque eu estou vendo aqui, Deus está prometendo, Deus tem uma promessa para a tua vida. Calma, cuidado. Eu creio no ministério profético e nas profecias, alinhados ao coração de Deus. Existe sim homens e mulheres alinhados ao coração de Deus, mas eu não creio nessa profecia que eu vejo do século 21 aí. Deus está me revelando CPF, Deus está revelando isso. Eu não quero saber, o meu CPF eu sei, minha identidade eu sei. Eu quero saber da vida eterna. Os profetas, quando você vê lá no Antigo Testamento, quando eles iam profetizar, porque ser profeta era ser, e é ser, porta-voz de Deus. Eles vinham para exortar as nações, o povo, os reis, os governantes. Povo, nós precisamos nos consertar com Deus, porque nós estamos vivendo como os pagãos. E a vida dos profetas, irmão, era terrível, porque eles viviam sozinhos. Porque a palavra era dura, era pesada. Como diz o livro de Apocalipse, é o livrinho que você come, que no início fica com gosto de mel, mas no ventre, no estômago, é amargo como fel. Porque ele te confronta. Se a palavra de Deus não te confrontar, tem algo errado, irmão. A palavra de Deus, ela nos confronta para nós crescermos, para nós nos alinharmos, para nós nos corrigirmos, sermos corrigidos, perdão, pela palavra, pelo Senhor. Então, era isso que Paulo estava querendo ensinar a esse povo. Nós não podemos estar sobre a lei, não tem como. E olha que interessante, depois de Paulo falar desse conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, porque existe esse conflito em todos os salvos, irmãos. Existe um conflito aqui dentro, todos os dias, nós falamos quarta-feira passada. Por isso eu quero que vocês escutem, você que está nos ouvindo, escute a aula anterior, para você pegar essa aula, para te trazer mais fundamento, para te trazer base, para você não ficar perdido, ou perdida, no estudo. Então, depois que Paulo fala desse conflito entre a carne e o espírito, na vida do salvo, agora o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Agora Paulo começa a dar um chacoalhão e vai falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. E essas obras da carne nós vamos classificar em 5 grupos. E hoje nós vamos falar só do primeiro grupo. Qual é esse primeiro grupo? Abra lá comigo. Gálatas, capítulo de número 5. Deixa eu só pegar aqui. Isso. E o versículo 19. Chegamos no versículo 19. Ora, as obras da carne, Paulo está falando ali de ser guiado pelo Espírito, de ser guiado sobre a lei, de não ser guiado sobre a lei, até o versículo 18. Agora no versículo 19 ele fala assim: ora,
as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Esse é o primeiro grupo que eu quero tratar hoje aqui. Esse é o primeiro grupo que são classificados como os pecados sexuais. Paulo vai falar de 3 pecados sexuais que são fruto das obras da carne. E essas são conhecidas como prostituição, impureza e lascívia. A imoralidade sexual, em outras traduções, vai estar prostituição. Então, Paulo, nós precisamos entender por que Paulo está falando do governo da carne e do espírito, e de repente ele vem, com as obras da carne. Nós já vamos entender isso. Olha só o que diz John Stott. John Stott, ele vai falar assim, que a nossa velha natureza, ela é secreta e invisível, mas as suas obras e as suas palavras e os seus atos pelas quais elas se manifestam são públicas e evidentes. John Stott diz assim: a natureza, a velha natureza, a qual Paulo diz que nós devemos estar em Cristo, permanecer em Cristo, deixar as coisas para trás para viver essa nova vida, porque se nós não vivemos a nova vida, nós estamos vivendo a velha vida, a velha natureza. E a velha natureza, John Stott diz que a natureza dela é secreta e invisível, ninguém vê. Por isso que tem um monte de pessoas que você vê ministrando e pregando a palavra de Deus, ou fazendo um monte de coisas lindas e maravilhosas aos olhos naturais, mas por dentro são sepulcros caiados, são pessoas podres, vazias da vida de Deus, onde você vê esses escândalos dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro das famílias, dentro de tudo, qualquer lugar. Porque a velha natureza, ela não escolhe o lugar para ir, ela está em todos os ambientes. Por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, principalmente dos nossos filhos e filhas, porque eles estão sendo bombardeados pelo governo da velha natureza. E aí então Paulo, ele vai começar a falar que esses 3 primeiros pecados da lista aqui de pecados é da área sexual. E essas 3 palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, entre as pessoas casadas ou as pessoas solteiras, elas devem ser classificadas como obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia, independente se é no público, se é no particular, se é natural, se é anormal, se é casado, se é solteira, ela deve ser classificada como obras da carne. Por que ela deve ser classificada como obras da carne? Porque essas palavras, essas 3 palavras, esses 3 pecados aqui, manifestos da velha natureza, elas revelam uma progressão da transgressão. Assim como a nossa fé revela uma progressão do amor de Deus e da vida de Deus, as obras da carne, ela revela também uma progressão, um crescimento do quê? Da transgressão. Perceba que tudo em nossa vida manifesta evidências. Seja a velha natureza ou seja a nova natureza, ela tem evidências. Uma mulher grávida, é muito legal falar sobre isso. Ela não tem evidências no seu corpo, ela não precisa falar que ela está grávida. Dentro de alguns meses, sem ela abrir a boca, as pessoas vão perceber. Por quê? Porque o corpo está mostrando evidências que ela está grávida. Assim é a velha natureza. A pessoa não precisa abrir a boca. As suas atitudes, as suas evidências vão revelar. Assim é os nascidos do Espírito, que foram reconciliados com Deus. Eles vão evidenciar as obras do Espírito. As obras do Espírito. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre esses 3 pecados da carne, e depois para frente nós vamos trabalhar os outros 4 grupos, para depois nós tratarmos então a obra do Espírito, que vai ser tremendo, irmãos. Nós vamos falar então da primeira, da imoralidade sexual, da prostituição.
Nós precisamos entender que a prostituição, quando Paulo está tratando a região da Galácia, os irmãos da região da Galácia, Paulo está falando que esse pecado indica uma evidência específica da vida na área sexual. Na área sexual, irmãos. Ou seja, a prostituição refere-se a todo ato de pecado sexual, seja adultério, fornicação, masturbação, incesto ou homossexualidade. Isso tudo está relacionado à obra da carne. O que é o adultério? É a relação fora do casamento. O que é a fornicação? Eu estou fornicando, a fornicação é você ter relação sexual sem ter a aliança eterna com o seu cônjuge. A masturbação, o incesto, é ter relação sexual com parente. E a homossexualidade. São princípios que ferem a palavra de Deus. Os princípios, eles são imutáveis. Imutáveis. Então, cara, quando Paulo está falando aqui, Paulo estava dizendo assim, irmãos, nós queremos tanto as bênçãos de Deus, mas nós não podemos viver uma vida de prostituição. Paulo, ele está tratando os relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Ele sai do governo da carne, do governo do espírito, e diz, agora vamos tratar essa questão de relação ilícita e imoral. Por que o apóstolo Paulo começa a falar disso? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à região da Galácia, lá no século I, a imoralidade sexual era uma prática comum no mundo gentílico. Era comum, super comum, essa prática de imoralidade sexual. Né? É diferente de hoje? Não é, cara. Desde que o pecado entrou no mundo, essa prática é natural. Do engano. E aí o que acontece? Então, quando Paulo escreve lá no século I, ele vai tratar sobre a imoralidade sexual, que era uma prática comum no mundo gentílico. Por quê? Porque lá na Grécia, o ato sexual era praticado antes e fora do casamento sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Era super natural. Quando você vai estudar, você vai entender que os gregos, eles tinham, olha só que interessante, amantes para o prazer, concubinas para a necessidade diária do seu corpo e as esposas para gerar filhos. Ou seja, a mulher não tinha valor nenhum para eles. Por quê? Porque o papel da mulher para eles era simplesmente gerar filhos. E aí eles faziam relação sexual ilícita, homem com homem, mulher com mulher. E o que aconteceu? Se nós estudarmos grandes pensadores, filósofos gregos, nós vamos ver que esses homens não eram diferentes. Esses homens tinham amantes também. Alexandre Magno, Aristóteles, Platão, Péricles, todos eles tinham. Alexandre Magno tinha a sua amante Thaís. Aristóteles tinha a sua amante Erpília. Platão tinha a sua amante Arquenessa. E Péricles tinha a sua amante Aspásia. Fora os homens que eles tinham relação sexual. Então era ilícito. Era uma relação ilícita, super normal. Então é nesse contexto todo que Paulo está envolvido, que Paulo está ministrando, e Roma aprendeu a pecar com a Grécia. Quando a imoralidade invadiu Roma, aí se tornou tristemente muito mais grosseiro. Aí Roma se perdeu de vez. Se você estudar a história de Roma, você vai entender o que eu estou te falando. A classe alta da sociedade de Roma tornou-se totalmente promíscua. O palácio de Roma transformou-se em um antro de prostituição. A sociedade romana, do mais alto clero até o mais simples, era cheia de homossexualidade. E é nesse fundo de pano,
É nesse contexto todo que o apóstolo Paulo começa a escrever das obras da carne. A impureza. O que significa a impureza? Indica a profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. Ou seja, Paulo está se referindo do quê? De uma impureza imoral. Essa impureza que o apóstolo Paulo está falando, ela inclui a impureza dos atos, palavras, a impureza de pensamentos, a impureza da intenção dos corações. A lascívia indica amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus pensa dessas ações. A lascívia. A pessoa, ela quer satisfazer o seu desejo da carne e ela não se preocupa com nada com que Deus pensa com relação a essas ações. Ou seja, a lascívia significa literalmente a libertinagem de modo geral. Um apetite liberal, desenfreado. Essa lascívia trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. Perceba que nosso horário está avançado para nós terminarmos aqui. Uma pessoa entregue à lascívia, ela não conhece freio algum. Nada para essa pessoa. Uma pessoa entregue à lascívia, ela só pensa em seu prazer e já não importa o que as pessoas pensam ou o que Deus pensa. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está ministrando e que o apóstolo Paulo fala acerca das obras da carne. Esse é o primeiro grupo de pecados, que são os pecados sexuais. Agora, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre os pecados religiosos. Mas e tem? Nós vamos aprender, irmãos, o quanto nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus. O quanto nós precisamos seguir realmente a palavra de Deus. Nós vamos falar quarta-feira que vem desses pecados religiosos que vai relacionar a idolatria e a feitiçaria. Eu te convido nesse momento a você se colocar de pé em nome de Jesus, para que nós venhamos a orar e agradecer a Deus por esta noite. Então é nesse contexto, todo de cultura promíscua, ilícita, sem temor algum a Deus, que o apóstolo Paulo está presente, escrevendo, ministrando, ensinando, exortando, amando, discipulando. Para quê? Para que eles possam, no meio de toda essa escuridão, no meio de todo esse engano, no meio de todas essas práticas pecaminosas, eles possam ver a luz de Cristo. Uau! Vamos orar em nome de Jesus. Pastor Adri, você pode orar por nós em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Senhor, nós clamamos, querido, diante desta palavra. Aleluia, que tenhamos em todo tempo um coração temente a Ti, ó Deus. A pior coisa que pode nos acontecer, aleluia, é essas palavras ministradas nesta noite, não nos inquietarmos e andarmos no curso natural do mundo, Deus, onde nesses dias é realmente essa sensação que temos, que parece que o errado somos nós, né? E que o mundo é que está certo. É essa impressão que o mundo quer que tenhamos. Mas em nome de Jesus nós prosseguimos profetizando a Tua palavra da verdade, querido. E queremos viver segundo os Teus princípios eternos. Aleluia, segundo aquilo que a Tua palavra nos orienta, Deus. Porque isso é vida para nós, isso é saúde
para nós, Deus, para a nossa família, para a comunidade, para a igreja de Cristo. Queremos viver alinhados à Tua palavra, sermos confrontados por ela todos os dias, Deus, e ter essa sensação que o pastor Tiago falou, Senhor, dessa incomodação mesmo, desse gosto amargo que nos confronta, em nome de Jesus Cristo, que todos os dias, aleluia, estejamos dispostos e prontos para ouvirmos de Ti, Deus, e sermos alinhados por esta Tua palavra, Deus, para que quando as pessoas estejam conosco, sejam ali alimentadas, Deus, por vida, que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, que ali a Tua luz, Deus, ilumine e inquiete os corações e as pessoas se prostrem a Ti. Em nome de Jesus Cristo, clamamos, aleluia, por essa transformação de dentro para fora, genuína, aleluia, que os frutos vão relatar, aleluia, pode às vezes demorar, mas aquele que tem comido de engano não consegue ficar encoberto. Sempre aparece o nosso clamor, Deus, é que estejamos prontos para alimentá-los e para manifestar a Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Toma controle total das nossas vidas, daqueles que ainda serão ministrados, Deus, por esta palavra. Que esta palavra, Deus, inquiete as vidas e as posicione em Ti, Pai. E que o Teu nome seja adorado e glorificado em todo o tempo, querido. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Somos gratos pela obra gloriosa que o Senhor iniciou na nossa vida e cremos, aleluia, que todos os dias somos aperfeiçoados em Ti, para que Tu sejas exaltado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, já quero fazer um convite especial a todos. Sexta-feira eu e a pastora Kelly, ao meio-dia, nós estaremos fazendo uma live pelo Instagram, ao meio-dia, falando sobre o tema de reconciliação, reconciliados em Cristo. Então estejam conosco na live, acompanhando pelo Instagram, vai ser bênção demais. Amém? Deus abençoe, não saia sem cumprimentar o seu irmão do lado.